Ó, este ano, o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, mudou a sua prova e vai avaliar 25.700 alunos brasileiros, quase 26 mil alunos das redes pública e particular. Nós vamos saber o que significam, o tamanho dessas mudanças e o que dá para esperar do PISA 2012 com o Ocimar Alavassi, que é especialista em avaliação educacional, está lá na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. É isso, Ocimar? Exatamente. Então, o que mudou? Mudou para todo mundo essa avaliação? Qual é que é a mudança que vai rolar? Olha, uma diferença importante é a introdução dessa prova eletrônica. Agora, ela não é para todos os respondentes, quase 26 mil alunos que serão sorteados. Lembrando que participam do PISA alunos que nasceram em 1996 e que estão matriculados nos 3 últimos anos do ensino fundamental, de 9 anos, e no ensino médio. Quer dizer, entre 15 e 16 anos. Exatamente. O que vão completar 16 até o final do ano. Bom, o OCDE, que é responsável pelo PISA, já vinha experimentando a prova eletrônica em anos anteriores. E esse ano, então, 1/6 dos alunos responderão a prova do PISA em meio eletrônico. Tipo 4 mil desses 26. Exatamente, em torno de 4 mil alunos. A ideia é que, num futuro, não haja mais prova em lápis e papel. Tá. E esses 4 mil respondentes em prova eletrônica terão seus resultados comparados com aqueles que fizeram em lápis e papel. Tecnicamente, né, do ponto de vista da avaliação, não tem nenhuma... Dá para comparar alhos com bugalhos, dá para comparar tudo perfeitamente com os anos anteriores? Com os anos anteriores. Inclusive, a ideia de manter lápis e papel e a prova eletrônica... É para saber se... Para poder saber se a escala se mantém, se as tarefas apresentadas, as perguntas de prova, os itens, são equivalentes. Mas é uma prova de papel feita no computador, é isso? Exatamente. Não muda nada além disso? Não muda nada. Os itens que eram apresentados no papel, eles são apresentados em prova eletrônica. Tá. Evidentemente, você pode fazer experiências. Então, por exemplo, alguns itens onde a cor é muito mais importante, sim, você garante a qualidade do item ao apresentá-lo no computador. Certo. É possível a apresentação de itens dinâmicos, por exemplo, com imagens, com rotações. E a experimentação é verificar se há uma compatibilidade pelas tarefas e a escala utilizada no PISA, que é uma escala que vai em torno de 0 a 1000, é possível com a prova eletrônica. E é sempre assim, múltipla escolha, é isso? Múltipla escolha. O PISA é todo em múltipla escolha. Existem alguns itens que são chamados de resposta construída, onde os alunos respondem escrevendo a resposta. Tá. Né? Então, aqui também podem ser testados alguns softwares para fazer o reconhecimento dessas respostas. Lembrando que quando o aluno responde, né, escreve a resposta, que é o item de resposta construída, não se trata como certo ou errado. Né? A resposta do aluno é considerada parcialmente, ou seja, ele pode acertar completamente, errar completamente ou acertar parcialmente. Não tem um número, assim, uma nota? Não, exatamente. É dada uma nota que vai entre 0 e 1. Então, você pode estabelecer escalas, por exemplo, 1/3 certo, 2/3 certo, né, ou completamente certo, né, o item. Então, isso no meio eletrônico, você favorece esse processamento e, portanto, você melhora a captação das respostas dos alunos. Então tem essa experiência aí nessa de toda prova maneira, de 2012. num futuro a ideia é que seja tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Isso vale já para algumas avaliações nacionais, também é bom que se diga. Bom, e o que a gente pode esperar do PISA? Bom, são de 3 em 3 anos, só para quem não está acostumado, de 3 em 3 anos avalia um quesito, certo? Matemática. Não, há uma ênfase a cada ano. Esse ano é o quê? A leitura. Tá, ano passado, há 3 anos atrás, ciências. E o anterior, matemática, certo? E o que dá para a gente esperar desse resultado? Porque entre um PISA e outro, a gente teve avaliações aqui no Brasil, quer dizer, a gente pôde pegar os dados do PISA e escarafunchar ali dentro para ver qual é a nossa evolução real. Você acha que o país está melhorando com essa avaliação? O que a gente vai esperar? A boa notícia em relação ao PISA é que o Brasil é um dos países que tem tido o maior crescimento. Então, quando a gente compara, inclusive, com a OCDE, caso de leitura, né, isso é visível. Vamos tentar mostrar essa... Quando nós olhamos, por exemplo, em matemática, onde é mais sensível o crescimento do Brasil, e também no caso de ciências. Quer dizer, leitura, a última avaliação do PISA foi 2000, né? 2009. Então, mas qual é o problema, né? A notícia negativa. Vamos tentar aqui mostrar para a câmera.
Vamos tentar mostrar aqui. Então, em leitura, quer dizer, é o os resultado dados da da OCDE são em vermelho e ficaram mais ou menos estáveis. Estão estabilizados desde E o 2000. Brasil deu uma subidinha, uma caidinha e subiu bem aqui na última avaliação de 2009. Isso. De 2000 para 2009 é sensível o crescimento do Brasil, que é maior ainda em matemática. Tá, matemática, eles vão dar uma levantada aqui que é para Onde a nossa distância para a OCDE era maior. Sim. E onde ela se encontra hoje no... E ciências não é tanto assim, né? Ciências é um comportamento semelhante com matemática. Ah, tá certo. Bom, um crescimento porém, nem tanto. qual é a notícia negativa? É que o patamar médio é baixo. Mas, tudo bem, crescemos, mas, pombas, estávamos lá no fundo do poço, é isso. Então, há crescimento, essa é uma notícia interessante, porque poderia estar ruim e está estabilizado. Então, está crescendo e a cada edição do PISA a gente vai verificando isso. Mas um outro problema é que esse crescimento ele tem uma distribuição que a gente chama de assimétrica. Há um crescimento porque alunos com maiores proficiências estão puxando essa média. Os bons são bem bons mesmo e os ruins continuam lá embaixo. Isso. E há alunos com baixa proficiência que estão concentrados nos níveis. Aliás, o PISA tem 7 níveis, né? A sua escala é subdividida em 7 níveis. Então, nós temos uma concentração muito grande de alunos no Quanto nível... por cento? Você tem ideia? Em torno de 40% dos alunos estão concentrados nos níveis lá embaixo. 1A, 1B e 2. Né? Então, é claro que esse crescimento também está retirando o aluno desses patamares. Agora, esse resultado ele é compatível, por exemplo, com a Prova Brasil, que em matemática já apresentava um crescimento significativo. Tá. Né? Então, esse aqui coloca, portanto, do ponto de vista das políticas públicas, um desafio, que é tirar lições desses resultados. E me parece que, nesse quesito, nós estamos talvez mais distante do que os crescimentos que nós temos verificado. Sei. Ou A seja, média não é um bom parâmetro. não é um bom parâmetro, mas as políticas educacionais elas não têm ainda incorporado esses resultados para desenvolver programas que, de fato, possam alavancar o crescimento dos estudantes nos vários tópicos que são avaliados. Então, as avaliações externas, elas devem funcionar não tanto para a produção de rankings Sei, claro. entre os estados, entre os países, Ou entre as escolas, sei entre lá, as que escolas, se pode tirar de lá. mas para produzir políticas, para incidir na aprendizagem dos alunos. Então, nesse sentido, assim como as outras avaliações, como nós temos no caso do Brasil, especialmente a Prova Brasil, ou os sistemas estaduais e municipais, deveriam nortear as ações de políticas educacionais. Você acha que não está fazendo isso? Muito Os governos não estão se apropriando desses dados para melhorar alguma coisa? Muito lentamente. Ainda há uma preocupação dos governantes em torno da posição das suas redes ou países em relação aos demais. Isso é muito pouco. Com coisa de ranking, é isso? Por exemplo, com a hierarquização, né, Sei, o ranking. Então, por exemplo, um outro problema que nós temos é fazer com que os professores melhorem os seus procedimentos avaliativos. Então, há toda uma tecnologia envolvida nessas avaliações em larga escala, avaliações externas, padronizadas, e isso, então, possivelmente seja o que menos nós tenhamos avançado, ou seja, a capacitação dos professores no sentido de melhorar as avaliações que já fazem com seus alunos no dia a dia. Muitas dessas provas dos professores, a avaliação que ele faz lá, mensal, bimestral, semestral, sei lá qual. Há fortes indícios de que essas avaliações elas padecem de problemas técnicos, inclusive. É claro que não se trata de reproduzir mecanicamente as avaliações padronizadas externas para o interior da sala de aula. No entanto, há muito conhecimento, muita tecnologia dessas avaliações em larga escala, são provas padronizadas que poderiam e deveriam adentrar as escolas. Você acha que é melhor essa avaliação de larga escala, assim, de um monte de avaliar? Quer dizer, você tem ali um padrão, certo? Você mede um cara de tanto a tanto, do que a prova que o professor pega lá de 20 alunos e corrige, sabe? Ele não sabe, ele não tem uma sintonia mais fina, não avalia o aluno de uma maneira mais fina? Uma propriedade de uma avaliação é justamente diferenciar os alunos, conhecer cada um deles. Essas avaliações têm uma tecnologia, né, que permitiria isso. Os professores precisam incorporar isso. Porque no dia a dia, inclusive, que tem que saber diferenciar. E, na medida do possível, dar a cada aluno o que cada aluno precisa. E é nesse sentido que a avaliação ela deve se integrar ao processo de ensino. Então, isso vale para as políticas educacionais, que detectando lacunas, limitações, devem desencadear programas. Mas isso também tem que ocorrer
interior da sala de aula. Porque se um professor trata os seus alunos como se eles fossem todos iguais, eles não são, seguramente o seu processo de ensino tende a manter ou a aumentar as diferenças entre os alunos. É preciso tratar de forma diferente os diferentes, né? Na perspectiva da chamada discriminação positiva. Aquele que sabe menos, você tem que dar uma atenção Exatamente. talvez maior para ele do que para aquele que com maior facilidade se desvencilha de questões. Porque senão nós podemos reproduzir no interior da sala de aula esse fenômeno que nós já verificamos no plano internacional, nacional. Alguns alunos puxam a média para cima. Né? E um número muito grande, né, o que nós inclusive usamos a medida chamada mediana, né, que localiza um corte, né, abaixo do qual nós temos 50% dos alunos, esses alunos vão ficando para trás. Né? Então é nesse sentido que é preciso também, do ponto de vista das políticas públicas, né, se desencadear programas de capacitação dos professores no sentido da avaliação educacional. Aliás, uma coisa rara nos cursos de licenciatura, a formação dos professores quanto à avaliação. O professor tem que procurar esse saber, esse conhecimento. Vamos supor que ele não tenha tido, enfim, no curso de licenciatura. Por um lado, ele tem que procurar. Por outro, aqueles que são responsáveis pelos sistemas educacionais devem disseminar esses conhecimentos. E é nesse sentido que, eu diria, não tem existido no mundo, mas especialmente no Brasil, esses esforços. Então, os governos estão se engajando nessas avaliações, estão gastando muitos recursos, estão fazendo as avaliações. Enem, Saresp, Prova Brasil, enfim, cada estado tem a sua avaliação. Você acha que isso aí não basta? Não é que não basta, é que daí ela te dá um número, ela te dá um... Então, mas é necessário que daí decorram programas e políticas, né, em vários níveis. Um deles é justamente na capacitação dos professores para fazer a avaliação. E por isso que eu insisto que há muito nessas avaliações padronizadas que poderia ser incorporado na sala de aula. Não só poderia, como principalmente deveria, para conhecer melhor os alunos, porque essa é uma face da avaliação. Sim. Ao julgar um aluno, nós estamos conhecendo esse aluno. Agora, o que fazer com esse julgamento, com esse conhecimento sobre o aluno? Eu diria, é preciso desencadear, no plano do ensino, medidas que façam com que esses alunos aprendam cada vez mais. Isso ali dentro da sala de aula, né? Porque é onde se dá efetivamente, né? Onde nascem essas competências, habilidades, os conhecimentos que essas avaliações evidenciam. Então, se nós não incidirmos na sala de aula, né, as melhoras elas serão muito tímidas. Então, bom, independentemente disso tudo, a gente pode esperar uma melhora. Essa melhora que a gente vai esperar agora é significativa ou não? Não, tudo indica que ela deve ser significativa como crescimento. Porém, ainda é provável que o resultado médio ainda esteja abaixo daquilo que se poderia considerar razoável ou adequado. No caso do PISA para jovens, né, com 15 a gente vai ficar lá na rabeira do ranking, falando em ranking, né, que eu não gosto muito mais. Provavelmente. Embora o Brasil tenha, né, se diferenciado, mas aqui a questão não é se comparar com os outros, é perceber o movimento próprio. Então, o crescimento é a notícia saudável, positiva, interessante, porém o patamar a que se chegou ainda é tem baixo. Muita gente abaixo, né? Tem muita gente na linha abaixo. Então, mas veja, o resultado médio já é um resultado indesejável. Só como é média, significa que abaixo desse resultado tem muita gente. E como no caso brasileiro há uma assimetria chamada positiva, ou seja, muita gente abaixo disso, então isso é um dado preocupante. Né? Por isso que não basta, então, participar dessas avaliações ou realizá-las no plano nacional, estadual, ou ficar municipal. contente e soltar rojão, porque a gente subiu a média, porque são 20% dos nossos alunos só que estão, ou 30%, sei lá, que estão puxando. Em torno de 20% em patamares mais adequados ou aceitáveis. Sim. Claro, nós temos que saudar o crescimento, porque poderia ser pior, né? Poderíamos estar estagnados. Agora, nós temos que entender que isso não basta, né? Sempre que você vem aqui, você faz isso, né? Você fala, você bate nessa tecla, né? O governo tem que se apropriar, o professor na sala dela tem que se apropriar dessas informações para saber como mexer. Porque me parece que é muito mais fácil realizar essas avaliações. E nos últimos anos não tem nada, não há nada que se possa dizer de política pública no Brasil que tenha... Em alguns casos, o que nós verificamos é que mudanças são feitas sem balanço do que tinha sido feito antes, por exemplo. Né, diante de alguns resultados negativos. Isso também é insuficiente, nós temos que fazer balanço de políticas, por exemplo, de material didático, de organização dos alunos. Né? Então, nesse sentido... Para saber onde que, se erro houve, onde ele estava... E dimensionar o erro, para não reeditá-lo. Então, as avaliações, elas têm que estar a serviço da melhoria
da aprendizagem dos alunos, da organização das escolas, das redes. E o PISA, no caso, tem uma vantagem que nos permite olhar o Brasil em relação a outros países, países com características semelhantes ou às vezes não tão semelhantes, e tentar tirar lições nesse sentido. Mas muitas vezes o debate fica enviesado, né? Por conta de interesses políticos, e é assim mesmo, né? A educação ela é inerentemente porque política. é inevitável que surjam rankings aí. Ranking, a minha escola foi melhor que a sua, meu estado foi melhor que o seu. Sim, mas mesmo no caso da comparação, que é o ranking, é preciso saber fazer a comparação. A comparação tem que ser feita para tirar lições. Não necessariamente para premiar, né, ou punir esses ou aqueles. Então é nesse sentido que as avaliações, inclusive com características de comparabilidade, elas são importantes. Eu diria, elas são necessárias. É necessário comparar. Comparar para tirar lições, para incorporar os acertos e eliminar os erros ou equívocos que porventura venham a ser detectados. Simar, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, pelas explicações. E é sempre interessante ouvir essa sua, não vou chamar de ladainha, mas essa sua luta por trazer a avaliação para dentro da sala de aula. Obrigado. Agradeço a oportunidade.